Palavra de hoje no telão. Tema: a obediência ao conhecimento. Fé e não obras da carne. Amém? A obediência ao conhecimento. Fé e não obras da carne. 1 de Samuel 15, versículo 22 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, te exaltamos, Senhor. Glorificamos o teu nome. Te agradecemos por estarmos aqui para crescer no conhecimento e lhe obedecer. Queremos, Senhor, em tudo te obedecer. Por isso, pedimos a ti pelo conhecimento. O conhecimento da tua maravilhosa graça, o conhecimento do teu santo nome, para termos, Senhor, uma vida digna diante de ti, entendendo que o Senhor não tem prazer em sacrifícios, mas sim em obediência. O Senhor tem prazer naquele que obedece a sua palavra. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Estamos aqui para atender a tua voz, para receber os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, e vivermos nesta visão do Todo-Poderoso. Por isso eu lhe peço, Pai, mais uma vez, com temor e tremor, use a minha vida, Pai. Use a minha boca como instrumento de valor, como um canal da tua bênção para a tua igreja, para as tuas ovelhas, Senhor, e que elas recebam o conhecimento e que obedeçam a este conhecimento, para a tua honra, para o teu louvor e tua glória, em nome de Jesus. E todos que estão aqui para receber este conhecimento e obedecer, digam amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amada e querida esposa, abençoada e bendita pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres salvos e salvos para sempre por meio de Jesus, aquele que nos amou primeiro e se entregou por nós naquela cruz. Amados, eu estou aqui nesta noite como um semeador e vou, a partir de agora, semear a boa semente na terra boa que é o teu coração. E com paciência eu espero os frutos desta semente. Com paciência eu aguardo, porque aquele que faz esta semente germinar é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. A palavra de Deus nos revela que Deus, ele tem prazer na vida de um filho que obedece a sua palavra. Nós percebemos que Deus, ele se alegra com o filho que obedece. Amém? Então, nós podemos entender que de sacrifícios o Senhor não se agrada. Já começar por esse versículo, já um versículo no antigo pacto, igreja. Um pacto
que a base era sacrifícios. A base eram holocaustos. E o Senhor já dizia: eu não me agrado. Mas a base do pacto era o sacrifício. Mas por que o Senhor não se agradava? Porque o povo ia fazer o holocausto para aplacar a consciência. E Deus sabia que o coração dos seus filhos não estavam voltados para Ele. Então, hoje, no novo pacto, nós podemos entender que Deus não se agrada de forma alguma de holocaustos, e o que Ele quer é amor ao seu nome, amor à sua palavra, obediência aos seus preceitos, aos seus estatutos. Então o Senhor, Ele quer um povo que o adore em espírito e em verdade. E eu estou aqui, amados, para arrancar a lei da sua vida. Eu estou aqui para arrancar a lei do povo de Deus. Porque o Senhor é o sacrifício perfeito para mim e para você. Ele mesmo se entregou como sacrifício perfeito para nos aperfeiçoar para sempre. Então hoje, neste tempo, no século 21, nos dias atuais, nós percebemos os desajustes e os erros cometidos pelo povo de Deus quando se trata de obediência à palavra. O Senhor, Ele nos instrui acerca de crescermos no conhecimento, amém? O Senhor quer que eu e você o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Oséias 6, versículo 3 é o que diz a palavra: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. É necessário, igreja, é de suma importância que os filhos de Deus vivam de tal modo. Por isso nós damos a importância para a última reforma protestante. Por isso é importante nos moldarmos a esta reforma, vivermos firmes nela e levarmos aos nossos irmãos, aos filhos de Deus que ainda estão nos erros, estão nos desajustes da obediência ao conhecimento. Em 2 de Pedro 3, 14 a 18, olha o que Pedro escreveu: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amados, sem mácula e irrepreensível é só na graça. É só na graça. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, mas o Espírito Santo nos revela estas coisas difíceis, e se tornam simples ao nosso entendimento, porque temos olhos iluminados pelo Senhor para compreender. Então, as coisas difíceis são difíceis para os ignorantes. E o apóstolo Pedro continua: é difícil de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Então Pedro diz: olha, cuidado para você não cair da graça. Antes, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então, amados, os assuntos tratados pelo apóstolo Paulo em todas as suas epístolas, que é citado por Pedro,
as coisas difíceis de entender, dizem respeito ao viver por fé, abrindo mão da lei e das obras da carne. Assuntos e coisas que hoje nós falamos com entendimento, graças a Deus. Nós temos os olhos do coração iluminados para compreender essas coisas que Paulo escreveu e que são difíceis aos olhos de muitos. Mas nós somos um ministério escolhido, chamado por Deus, com um compromisso de libertar o povo de Deus da lei. Para libertar o povo de Deus da lei mosaica, dos seus 613 pontos, pelos quais ninguém será justificado, além de ferir o coração de Deus hoje no novo pacto. Em Romanos 10,4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós cremos que Cristo é o fim da lei, e ponto final. Nós não precisamos aqui de um rudimento, de uma obrinha extra para concluir o sacrifício de Jesus. Estão entendendo, igreja? Nós não precisamos. Este ministério tem esse chamado, levar conhecimento aos filhos de Deus. O que dá crescimento ao povo de Deus, igreja? Conhecimento. Nosso apóstolo ele fala sempre: amado, você não pode ir para a igreja e ficar sempre no 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, 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 e que mais? Então o conhecimento nos faz crescer, e este crescimento é o que Deus deseja para o seu povo, é o que Deus deseja para a sua igreja, o conhecimento da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Como se vive o modo digno e agradável a Deus, como se vive a sã doutrina, como se adora e serve a Deus em espírito e em verdade. Em 2 Coríntios 3, 4 a 11, Paulo escreveu: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amados, essa confiança que hoje está em nós pelo conhecimento, é por intermédio de Cristo, do conhecimento que temos de Cristo, porque hoje nós de fato conhecemos a Cristo. Outrora não conhecíamos a Cristo e portanto não tínhamos esta confiança em Deus. Mas hoje temos a confiança total em Deus, temos a confiança da salvação, temos a confiança da eleição, da predestinação, temos a confiança que Ele é por nós, que Ele não nos desampara, que Ele está conosco em todo o tempo, que Ele não nos deixa e jamais nos deixará. Nós temos a confiança por intermédio do Cristo ressuscitado que hoje nós conhecemos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, se a lei, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Amados, como não será de maior glória o ministério da graça? Porque se o ministério da condenação foi glória, olha, o ministério de condenação foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória que tem a graça de Deus. Por quê? Se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória
tem o que é permanente. Nós exaltamos a graça de Deus que nos alcançou, porque muito mais glória ela tem do que a lei. Muito mais glória tem a graça do que a lei. Você está aqui, amado, chamado por Deus, habilitado e capacitado por Deus para pregar o novo pacto. Viver e pregar o novo pacto. Amém? Porque você é um reformador. Diga, eu sou um reformador. Diga, eu faço parte da última reforma protestante. Diga, eu fui escolhido. Deus me chamou. E eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 13, versículo 8, olha o que diz. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Amém? Então, olha. Quando nós entendemos que Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo. O que mudaram foram as alianças. Amém, igreja? Então, quando eu entendo que o Senhor da antiga aliança é o mesmo Senhor da nova aliança, eu vivo com temor, tremor e obediência ao conhecimento deste Deus que me revela todas as coisas. A igreja está compreendendo até aqui? Está claro? Amém? Então, nós precisamos viver um modo digno diante do Senhor, com uma boa consciência. Nós precisamos viver a boa consciência para com Deus. Nós precisamos entender o que é esta boa consciência para com Deus. E esta boa consciência é isto que Paulo ensina nas suas epístolas. Ele fala às igrejas da graça, ele fala aos seguidores de Cristo, que já não é mais por lei, e sim por graça. É por graça. Nós temos que abrir mão da lei, rejeitar a lei, não mais acatar como algo necessário para a justificação, como algo necessário para a salvação, porque Jesus é a nossa salvação. Amém? Então, nós temos convicções acerca da nossa vida espiritual com Deus. Confesse isso, eu tenho convicções acerca da minha vida espiritual com Deus. Oséias 6, versículo 6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então nós buscamos, igreja, as virtudes do Cristo ressuscitado. Nós não cultuamos aqui o Cristo carne, aquele que morreu, mas sim o que vive. Nós cultuamos aquele que está vivo. E para seguirmos este Cristo que está vivo, há um conhecimento que tem que ser adquirido. Se eu não receber este conhecimento, eu não sigo a Cristo. Sem este conhecimento, igreja, eu vou seguir o Cristo que todo mundo segue. O Cristo de Nazaré. O Cristo que cumpriu a lei. E por ele ter cumprido a lei, por ele ter expulsado demônios, por ele ter sido batizado, estão aí as igrejas no mesmo segmento. Cumprindo leis, lutando com demônios, fazendo aquilo que a lei manda. E achando que estão seguindo Cristo. Mas olha o que Paulo escreve em Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei,
por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Amados, os crentes não leram isso aqui ainda. E se lê, acho que vai dar um nó na mente deles. Pertencerdes a outro. Mas pastor, que outro? Aí Paulo diz, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha a revelação, só dá fruto para Deus quem segue o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado só se segue na graça de Deus. No legalismo não segue o Cristo ressuscitado. No legalismo segue o Cristo de Nazaré, aquele que cumpriu a lei e encravou a lei no madeiro. Mas eles estão lá seguindo o Cristo morto. A igreja está entendendo até aqui? Está claro até aqui? Amém? Então nós pertencemos ao outro. Nós pertencemos ao outro, a saber, aquele que ressuscitou. Isaías 1:11 diz: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha, Deus lá no antigo pacto rejeitando os holocaustos, rejeitando os sacrifícios. Então nós percebemos que Deus não quer sacrifícios. Por isso Ele fez o que fez por nós, para cessar todo tipo de sacrifício, para acabar com todo o sacrifício e dizer: agora o meu justo viverá por fé. Agora o meu justo viverá por fé. Eu o justifico e ele vai viver por fé, pelo meu sacrifício. Aleluia. Isaías 1:13-16 diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados. Amados, até hoje nós temos irmãos guardando o sábado, que no sábado não pode fazer nada. Na verdade eles fazem de tudo, né? Eles só não podem trabalhar. Desculpa aqui falar, mas essa é a verdade. Fazem de tudo. Porque na sexta-feira, a partir das 18 horas, já é o sabatum dos judeus. A partir das 18 horas da sexta-feira. Então na sexta-feira, a partir das 18 horas, eles não podem fazer mais nada. Não podem nem cozinhar carne para comer. Será? Será? Não sei. Mas olha aqui, ó. Em Isaías, Deus já dizendo: olha, para mim é abominação. É abominação. A festa da lua nova, os sábados, que vocês aí tanto guardam, tanto... o sábado. E a convocação das congregações. Olha... não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Está vendo o que Deus não quer? Isso é atual. Isso é atual, irmão. Colocando aqui o que já Deus não quer e não recebe, que são os sacrifícios, a questão aqui agora é o ajuntamento. O que Deus não suporta? A iniquidade. No meio do ajuntamento, o pecado no ajuntamento solene. Aí versículo 16 ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O que é o mal? É o pecado. Então Deus diz: olha, o que eu quero é que vocês parem de pecar. Parem de errar, parem de cometer aquilo que eu abomino, aquilo que eu odeio. E aí então eu vou começar a receber como aroma agradável as vossas orações, as vossas congregações, o ajuntamento solene. Estão entendendo, igreja? Amós 5:21-23 diz: aborreço,
desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Ui! Isso é sério, irmão. Por quê? Hoje está assim, de assembleia solene, que Deus não tem prazer. E eles estão achando que Deus está se agradando. Mas por quê, pastor? Primeiro que não tem o conhecimento, e muito menos a obediência ao conhecimento. E segundo, que muitos pensam que Deus é fantoche na mão deles. Que eles têm que fazer, que Deus tem que fazer o que eles mandam, o que eles querem que Deus faça. Então Deus diz, olha, eu aborreço, eu desprezo as vossas festas. E ainda me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares. Não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Ah, mas vamos louvar agora. Vai louvar para quem? Porque eu não vou receber. É sério isso, igreja? Então eu louvo a Deus que nós estamos no caminho do conhecimento. E estamos buscando a obediência a esse conhecimento, para podermos cantar e louvar ao nosso Deus. E saber que Ele está assim, ó. Que delícia. Este louvor chega às minhas narinas de modo suave e agradável. Então, amados, com tudo isso nós entendemos cântico, hino, louvor, misturado com sacrifício, misturado com barganha. Deus diz, afasta de mim, porque eu não ouvirei. Eu não receberei. Amós 5:24 diz, antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O Senhor deseja ver conversões legítimas do seu povo. O Senhor deseja ver filhos com caráter do Pai, com caráter de Jesus. Então as pessoas estão aí, igreja, dizendo, não é? Nós ouvimos muito isso, que se não for batizado num tanque, não será salvo. As pessoas estão dizendo que se a pessoa não fizer a tal campanha, não é? Se ela não entrar na campanha e não ir até o fim, ela não terá a sua bênção. Não, porque se você não lutar com o diabo, se você não entrar na batalha espiritual, você não vai ter a tua vitória. E as pessoas estão aí acreditando nisso, sendo escravizadas por homens. Não, porque se você não fizer o jejum, não, você não vai ter poder contra o diabo. Por isso que o teu casamento está arruinado. Por isso que os teus filhos estão aí pendendo para o mundo. Por isso que os teus filhos estão pendendo para as drogas. Você tem que lutar com o diabo. E estão aí os crentes acreditando nisso. Sabe por quê, igreja? Porque desconhecem o poder que há no nome de Jesus. Desconhecem o poder da cruz de Jesus. Desconhecem que Jesus na cruz venceu o diabo. Os crentes estão aí fora, sem o conhecimento da verdade que há no poder no nome de Jesus. Não sabem que Jesus derrotou o poder das trevas. E por isso estão até hoje lutando com as trevas, lutando com o diabo. Colossenses 2, 14 e 15, olha o que está escrito. Paulo escreveu, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Cancelou a dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, da lei. O qual nos era prejudicial. Não, porque eu estou, pastor, fazendo um jejum.
Cuidado, viu, meu amado? Dá para me dar úlcera no teu estômago. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Não, pastor, porque eu estou há 3 dias sem dormir, só orando. Cuidado, viu? Porque pessoa que não dorme, depois tem problema aí, hein? Era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O nosso Jesus triunfou dos nossos inimigos na cruz. Diga: o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, venceu o diabo! Se você crê, pode aplaudir a Deus. Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós viemos, lembra? Pré-existência, depois predestinação, amém? Então, nós em espírito estávamos com Deus, chegou o nosso momento, viemos para esse mundo e recebemos carne e sangue, assim ele também. O próprio Deus, que é espírito, veio a esse mundo e recebeu um corpo, como eu e você. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, então ele tinha que vir, tinha que receber esse corpo, e pela morte de cruz, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha que tremendo. Amados, tem muita gente dizendo assim: não, porque Jesus, quando ele vier, ele vai destruir Satanás. Amado, ele já destruiu. Jesus já destruiu. O poder do diabo já está destruído. Então, fora da revelação do novo pacto, entenda isso, não há descanso. Fora da revelação da graça de Deus, não tem segurança. Não tem tranquilidade. Só a graça de Deus nos dá essa segurança, amém? Então, pela verdade, para esse conhecimento, nós entramos no descanso. Nós podemos descansar em Deus, confiar em Deus por intermédio de Cristo. Hebreus 6, 1-3 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Quem escreveu isso? Paulo. Volta ao versículo 2 para mim, pastora. Isso aqui também, mas acho que os crentes não leram ainda na Bíblia. Volta ao versículo 1. Por isso, pondo de parte. O que é pondo de parte? Deixa de lado. Isso não interessa mais. Deixa de lado, tá? Por quê? É os princípios elementares, então não tem importância. E agora deixemos-nos levar para o que é. Para a gente ir para o que é perfeito, tem que ter conhecimento e obedecer esse conhecimento. E esse conhecimento não permite mistura. Por isso, amados, o que nós trouxemos um dia da lei tem que jogar no lixo. Tudo tem que ir para o lixo. A graça de Deus não aceita mistura. E se eu misturar, fica, em vez de graça, fica uma desgraça. Estão entendendo? Então não tem como. Não dá para misturar. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque as pessoas, amados, ouvem esse conhecimento e muitos não obedecem. E é triste isso. Nós sabemos que é triste. Quantos passaram por aqui e não obedeceram? Por quê?
Não, porque lá também fala da graça. Mas tem um batismo em água. O que é o batismo em água, segundo a Bíblia? É o fermento. Não, mas é graça, pastor. É pela fé, por fé. O batismo é só um símbolo. Mas por que tem então esse símbolo? Porque é fermento. E leveda toda a massa. Amém, igreja? Tá claro aqui, ó? Então, ó, por isso pondo de parte. Tem que pôr de parte para poder crescer. Se não pôr de parte, não cresce, não chega ao aperfeiçoamento. Amém? Porque nós temos que nos deixar levar para o que é perfeito. Então diga, eu tenho que ir para o que é perfeito. Diga, eu tenho que ser perfeito. Amém. Então, põe de parte e ponto final. Versículo 2. O ensino de batismos. Está claro, igreja. Está claro. Sabe, não está aí uma suposição. Talvez os ensinos de batismos. Não, o ensino de batismos. E da imposição de mão. Sabe aquela imposição de mão que a pessoa faz aquela fila? Porque eu só vou embora a hora que eu receber a minha oração. Então, aí tem que descer o poderoso do altar para orar pela fila toda, né? Tem que deixar isso de lado. Está entendendo? Está claro isso? Está claro? Batismo, põe de parte. Posição de mão, põe de parte. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas nem pensa em falar isso. Nem queira. Põe de parte. Isso aí é leitinho. Amém? Versículo 3. Eu fiz questão de trazer aqui o versículo 3. Por quê? Porque se eu leio só 1 e 2, aí vai vir aí um leigo, um desinformado, e falar, pastor, mas o senhor não leu o 3. Então eu estou lendo o 3. Isso faremos se Deus permitir. Quem escreveu isso? Paulo. Se Deus permitisse, quem teria escrito novamente? Paulo. Paulo escreveu? Em alguma epístola de Paulo escreveu lá, viu? Meus irmãos amados, agora Deus permite novamente um batismo. Ele escreveu isso? Então, meu amado, está aqui, ó. Isso faremos. Não permitiu. Não permitiu. Então, ponto final. Abre mão, põe de parte, não se fala mais nisso. Amém? Por isso que aqui nós não falamos, nós só falamos o que tem que deixar de lado. Nós ensinamos o povo a desgarrar dessas coisas que não têm mais parte com o novo pacto. Hebreus 9, 9 e 10. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido no vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Então Deus quer que o seu povo viva por fé. Amém? Amém, igreja? Então assim, e não é fé no batismo, não é fé na campanha, não é fé na fitinha, não é fé na imagem, não é fé no copo d'água, não é fé no lencinho, não é fé no vidrinho de óleo, não é fé em nenhuma artimanha humana, mas fé na palavra de Deus. Através do conhecimento, porque a fé, o que ela é? A certeza. A fé é a convicção. Então diga, fé é a certeza. Diga, fé é a convicção. Diga, fé não é copo d'água. Diga, fé não é lencinho. Diga, fé não é vidrinho de óleo. Diga, fé não é fitinha. Fé não é campanha. Fé não é batismo em água. Fé é a certeza. Fé é a convicção. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tito 1, 1.
olha o que Paulo escreveu. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o que mais? O pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, amados, eu estou aqui nesta noite em nome de Cristo para promover a fé que é dos eleitos. Os eleitos de Deus. E que mais? O pleno conhecimento da verdade. Então você tem que sair daqui mais convicto do que você já é nesta graça que te alcançou. Você tem que sair daqui mais fortalecido nesta verdade, porque é a verdade segundo a piedade. Deuteronômio 6, versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para eu amar a Deus de tal modo, preciso ter conhecimento. Para não tropeçar nesta forma de amar. Porque Deus, Ele tem o seu modo de ser amado. Não é de qualquer jeito que eu posso amar a Deus. Porque Ele já diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E agora, eu tenho que me empenhar de tal modo para amar a Deus. Estão entendendo, igreja? Eu preciso compreender a verdade. Eu preciso viver a verdade para amar a Deus de tal modo. Conhecer o que Ele já fez em favor da minha vida de fato. Entender a salvação eterna. Crer que não posso perdê-la. Entender, amados, a pré-existência e a predestinação. Entender que você sempre foi dele. E que agora chegou o tempo de você viver consciente destas verdades. E através deste conhecimento, frutificar para Deus através da fé. Tremendo isso? Tremendo isso. É maravilhoso, igreja. Sabe, entendermos que Deus nos chamou, nos escolheu para nos mostrar estas verdades. E agora o que Ele espera de nós somente é o quê? A obediência. A obediência a essa verdade. Vivermos unidos pelo amor e pela fé. Hebreus 10, 19 a 25 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? O que o Senhor disse? Deixe o mal, não cometa mais o mal. Então purifique a má consciência, limpe os maus pensamentos. Seja lavado o corpo com água pura. O que é água pura? É a palavra. A água pura é a palavra. A única água que tem poder para purificar, amados, é a água, é a palavra. Não há outra água que tem poder de purificar. Estão entendendo? Então a única água que purifica é a palavra de Deus. Amém? Aqui nós estamos sendo purificados. Diga, eu estou sendo purificado. Diga, eu estou sendo lavado com água pura. Glória a Deus. Nós somos aqui batizados na palavra, irmão. Porque o que é ser batizado? É ser imergido. Você está sendo imergido na palavra. 23, versículo, diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações,
E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, amados, guarde firme a confissão da esperança. Não vacile, porque quem fez a promessa é fiel. E ele tem um modo digno para servirmos a ele. Então, nós precisamos entrar neste modo digno e não nos desviarmos deste modo. Também, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Isso aqui, amados, tem muita gente que diz que é para o pastor pegar no pé. Não é para o pastor pegar no pé, é Bíblia. É a palavra de Deus. Então, como pastor, eu tenho que trazer para a igreja o que Deus manda. E isso aqui faz parte de um conhecimento que tem que ser obedecido. Então assim, o pastor vem e fala, olha, a Bíblia diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. O que é deixar de congregar? Um dia vem no culto, outro dia não. Isso é deixar de congregar. Hoje eu tenho um compromisso, pastor, e não dá para mim ir na igreja. Mas você está desobedecendo. Tudo bem que se é um compromisso, que é um compromisso ali, que não tem como ser adiado ou mudado, tudo bem. Deus não vai colocar ninguém no tronco. Até porque Deus, Ele quer que nós cresçamos em tudo na nossa vida. Então nós temos aqui pessoas que estudam à noite. Temos pessoas que trabalham à noite e não podem estar no culto. Mas um dia de culto eu vou lá e marco algo lá que eu vou fazer num dia de culto e não vou no culto. Estou em desobediência. Eu sempre falo para as pessoas, olha, se você um dia fazer alguma coisa e se você quiser me convidar, não faça num dia de culto. Porque senão eu não vou. Você vai perder a minha presença. Se você faz tanta questão da minha presença, então não faça num dia e no horário de culto. Porque eu não vou trocar um culto para qualquer outra coisa. Não vou. Então assim, nós temos os nossos dias aqui que nós não estamos na igreja, porque Deus nos leva para outras coisas, para outros momentos. Mas o dia de culto, amado, é dia de culto. E se eu não estiver, eu estou deixando de crescer, eu estou deixando de receber conhecimento e eu não estou obedecendo. Pastor, eu não fui no culto porque eu fui num churrasco. Fez certo? Pastor, eu não fui no culto porque eu fui numa festa que eu fui convidado. Fez certo? Pastor, eu não fui no culto porque tinha uma prova para ser feita e era um exame, era só aquele dia, aquela hora. Amém. Está justificado. Era algo que não tinha como mudar, algo que não tinha como deixar de ir. Então Deus é justo. Agora, Deus vê que eu estou deixando o culto para fazer algo que eu poderia fazer outra hora, poderia fazer outro dia. Enfim, eu estou deixando isso aqui bem enfatizado, irmão, porque faz parte da pregação. E é o último versículo dessa mensagem. É o último versículo dessa mensagem que Deus nos deu. Não deixemos de congregar-nos. Olha para o teu irmão e diz, não deixe de congregar. Diz para o teu irmão, não troque o culto por nada. Diz para o teu irmão, não troque um culto por nada. Não troque um culto por nada. Por quê? Porque Deus quer que você obedeça. O conhecimento Ele está te dando. E agora é a sua parte. Obedecer. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.